Olá, bem-vindo ao Pode Contar Mais Café, da Triotécnica. Hoje iniciaremos nosso bate-papo, nosso podcast, com um assunto relacionado a investimentos imobiliários, aquisição de imóveis. Temos aqui uma lista de perguntas das dúvidas mais frequentes, elencadas por uma amiga nossa do setor imobiliário, a Érica, que tem atuado fortemente nesse segmento e elencou para nós algumas das principais dúvidas do investidor, da pessoa física que vai adquirir seu imóvel, da pessoa jurídica. E para isso, estamos aqui, contamos com a presença do Josimar, meu sócio aqui na Triotécnica também, e especialista em tributos. Seja bem-vindo, Josimar. Muito obrigado, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está vendo esse podcast. São verdadeiras armadilhas que nós temos aí nas operações imobiliárias, operações com imóveis. E são muitas questões, envolve às vezes pessoa física, envolve pessoa jurídica, às vezes envolve as duas querendo falar. Ou estruturas. Ou estruturas societárias complexas, porque o mercado imobiliário ele é bastante abrangente, envolve N coisas, mas hoje vamos falar especialmente dessas atividades do corretor, da empresa, da pessoa que vai fazer isso, qual a melhor forma. E eu achei, tem algumas perguntas aí, eu dei uma olhada antes, elas são bastante pedreira, né? Mas vamos lá, vamos discutir, vamos quebrar essa pedra em pedacinhos, vamos pegar esse boi e dividir em bifes que a gente chega no final e faz um belo churrasco. Mas assim, eu acho que o intuito do nosso podcast aqui, como a gente sempre frisa, é um intuito informativo também. Então, essas dúvidas são bem pertinentes, porque é uma dúvida aí que aflige aí a maioria das pessoas que vão adquirir seus impostos. E como nós temos essa expertise e essa especialidade em tributos, então cabe a nós aí trazer uma clareza, né, para quem vai adquirir ou está pensando em adquirir seu imóvel, utilizando estratégias, né, que isso chega a ser um planejamento tributário de fato, né, no momento ali no momento da escolha ou da compra do seu imóvel, tá certo? Certo. Então vamos lá. Josimar, quais são os impactos tributários na compra e venda ou locação de imóveis? A gente tem que dividir isso em duas vertentes, porque a empresa pode ter compra e venda e locação de imóveis. E a gente tem aqui um fenômeno interessante, tem uma solução de consulta, a 7/2021, ela fala exatamente isso. Então, às vezes a pessoa vai fazer a locação do imóvel, então ela vai lá, compra um apartamento ou compra um imóvel comercial e só põe a atividade de locação de imóveis. E um dado dia ela quer vender esse imóvel. E ela tem uma surpresa desagradável, porque se ela não contemplar já a compra e a venda daquele imóvel, provavelmente o contador que recebeu isso vai chamar de reconhecimento inicial, ou seja, o primeiro lançamento que a gente faz na contabilidade, como imobilizado. Só que depois, na venda desse imobilizado, é um absurdo de imposto. Eu vou dar um exemplo muito claro, que não se aplica exatamente a esse caso, mas nós tínhamos uma fazenda que era para produção, era uma agropecuária. Imagina que então a mesma situação era para locação. Aquele imóvel ou a fazenda ou essa propriedade que a pessoa tem, ela está ali num ativo mobilizado da propriedade, ou da empresa, do CNPJ. Quando você faz a venda, a tributação é 15% sobre o ganho de capital. Então, e geralmente esse imóvel tem um valor ínfimo na empresa. Que é o valor histórico. Esse valor histórico. Então, a compra e a venda de imóveis na pessoa jurídica tem que ser muito bem tratada e aliada, inclusive, à situação de poder local ou não. Então, você tem essa distinção. Se você vai comprar e vender um imóvel, você tem um tipo de operação, mas 6% mais ou menos de tributação. A locação de imóveis hoje varia entre 11% e 33%, aqui a 12%, depende do faturamento. Então, ainda é vantagem fazer locação. Se você for fazer a locação, já coloque na sua declaração, na sua empresa, a compra e venda de imóveis. Na pessoa física, isso na pessoa jurídica. Na pessoa física, aí você vai estar sujeito à locação à tabela progressiva,
pagando lá o imposto, o carnê-leão mensalmente, e depois fazendo a declaração de ajuste, ou se você for vender, aí tem que fazer uma série de análises, não dá para falar uma coisa fit, mas também é ganho de capital. Tá. Mas, por exemplo, se a gente considerar o investidor, ele tem uma oportunidade de aquisição de um imóvel, falando na compra. Isso é melhor ele pensar pelo lado da pessoa física, ou refazendo a pergunta, existe uma vantagem em se comprar na pessoa física ou na jurídica? Isso é possível de mensurar? É possível de direcionar quando o investidor ou o comprador do imóvel apresentar essa dúvida? Existe sim, porque primeiro existe uma regra na legislação que fala que a compra e venda habitual vai ser tratado como uma empresa imobiliária. Então, se ele já tem com essa intenção, é muito mais simples que ele abra uma empresa para com essa finalidade. Essa finalidade. Tá certo. E a tributação da pessoa física para imóveis cujo o giro é muito constante, eu compro esse ano, vendo o ano que vem, por exemplo, não vai, a depender do ganho que a pessoa tem entre a compra e a venda, se eu tiver uma compra muito vantajosa, por exemplo, e vender o ano que vem com algum lucro, eu vou ter um imposto muito mais sobre caro. Sobre o ganho de capital. Exatamente. Muito mais caro do que na pessoa jurídica. Entendi. E a questão de ITBI? O ITBI é o imposto que antigamente era uma coisa muito fácil, né? Você calculava sobre alguns eventos, né? Algumas transações, digamos assim, algumas situações em que ensejava o ITBI, beleza. Hoje, o ITBI ele virou uma disputa nas prefeituras. 20 anos atrás, o ITBI, as pessoas colocavam um imóvel em uma empresa, por exemplo, fazia a transferência, pedia a isenção do ITBI, a imunidade condicionada, conseguia. Hoje, praticamente ninguém consegue mais essa imunidade condicionada. O que é isso? Eu constituo uma holding, sei lá. Só que tem algumas vantagens. Antigamente, a pessoa fazia isso e ela não pagava o imposto porque colocava uma holding. Não podia depois mudar a atividade, porque a atividade imobiliária não tem isenção de ITBI. O ITBI ele não é um imposto muito caro, só que ele envolve vários aspectos. Em São Paulo, alguns municípios, nem tanto em São Paulo, calculam o ITBI ainda pelo valor venal do IPTU. Outros calculam no tema, acho que 1113, não lembro agora de cabeça, 1136 do STJ, que fala sobre a avaliação, que é inclusive a tendência, o PL 108, que modifica, é uma parte da reforma tributária que modifica os impostos. O ITBI tem uma tendência a ser calculado agora sobre o valor patrimonial, sobre o valor de avaliação. E uma avaliação específica, não vai ser uma avaliação, eu pego aqui e coloco o valor do meu balanço. Então, tem uma expectativa negativa com relação à cobrança do ITBI. E ainda tem uma outra forma de fazer a avaliação, que aí é o tema 796 do STJ, do STF, que ele fala sobre o distinguish, que é, na verdade, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, até as operações em que a empresa tenha compra e venda de imóveis podem estar liberadas, digamos assim, do pagamento do ITBI até o montante que ela está integralizando. Então, por exemplo, eu vou colocar um imóvel numa empresa de R$1 milhão. Então, até aquele valor eu não pago imposto. Caso o valor da prefeitura seja R$1,5 milhão, eu pagarei sobre a diferença. Entendi. Então, o valor que está sendo integralizado eu não pago, mas é uma tese que tem que ser discutida juridicamente. Tem prefeitura que está usando de forma inversa isso, né? Que não deveria nem estar usando, porque não tem previsão legal. É uma tese muito específica. E falando sobre a reforma tributária, então, o principal impacto que a reforma pode trazer, falando da questão imobiliária e de imóveis, está ligado ao ITBI apenas? Não, o ITCMD também, porque vai envolver a doação, envolve a doação. Então, hoje você tem uma estratégia tributária. Em alguns estados, São Paulo ainda é um paraíso, porque o próprio Supremo Tribunal de Justiça já definiu que não pode cobrar sobre avaliações, sobre valor de patrimônio ou sobre o valor de mercado de empresa que não esteja cotada em bolsa. O que significa isso?
que você coloca lá um valor de uma propriedade de 1 milhão por 100 mil reais, que é o que está na sua declaração do imposto de renda da pessoa física, e esse valor é o patrimônio da empresa, que você integralizou nesse valor, não é o valor da propriedade. E a tendência é que, com a reforma, vá fazer essa avaliação do valor real dos bens ali inseridos naquela pessoa jurídica, para que aí seja efetivamente cobrado o ITCMD, além do ITBI. Então, os dois impostos estão meio que caminhando para a mesma distinção, para a mesma formação de base de cálculo. Tá certo. E pensando o seguinte, em estratégias de venda, o que a gente pode trazer, assim, qual que seria estratégias mais inteligentes para venda de imóvel? Doação em vida, permutas, sabe? Alienação fiduciária, venda com prazo. Qual que seria, do seu ponto de vista, as melhores estratégias? Dividiremos isso em várias partes. Isso. Doação ela pode ser uma estratégia interessante para quem tem pouco patrimônio. Às vezes o custo de você fazer uma estratégia de transferência de legado de patrimônio, ele é um pouco caro. Custoso. Então, é custoso. Então, a doação, por exemplo, em São Paulo, vamos falar do estado que a gente está, você pode doar com usufruto e ainda hoje, na extinção do usufruto, não se cobra, por exemplo, a diferença do ITCMD. Uhum. Então, você tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem da doação? Você tem uma fazenda, igual a gente teve um caso muito específico, em que ela está na declaração da pessoa 100 mil reais, 109 mil reais. E o valor de mercado daquela propriedade, segundo o próprio município, é mais de 15 milhões de reais. Uhum. Então, a doação, nesse caso, ela seria 4%. Daria um valor muito alto. Uhum. Aí a gente fez uma estratégia em que a gente tirou a doação. Mas você tem que fazer realmente análise e olhar. Caso a caso. Tem um outro caso, por exemplo, que a doação... chegou uma cliente até nós e ela tinha lá um imóvel de mais ou menos uns 2 milhões de reais. O único imóvel já era uma anciã, ela já estava querendo transferir para o filho. A doação seria o instrumento mais fácil. Porque se eu pegar 4% ou 3%, que seja com a redução do usufruto sobre 2 milhões de reais, eu teria aí 70 mil reais. Seria a transferência simples. Só que aí você tem um problema. A pessoa que vai receber o imóvel tem pendências judiciais ou tributárias, ou mesmo questões de sucessão, que a hora que ela receber aquele bem, ela já recebe com, digamos, algum tipo de bloqueio, onerado, impedido. Então, a doação, nesse caso, ela seria o melhor instrumento para fazer, mas não seria o instrumento que garantiria a continuidade daquele imóvel, que era um imóvel misto, residencial e comercial, tinha um salão embaixo, e nesse caso não valeria a pena você fazer a doação direto. Teve que gastar mais para poder distanciar aquela pessoa do risco daquela pessoa daquela propriedade. E em alguns casos também a situação econômica da pessoa também que vai receber um bem desse em doação acaba impactando, porque você pode ter o bem, mas de repente o recurso financeiro que você dispõe naquele momento, ele pode impactar toda essa transação, porque é custoso, né? Os emolumentos, taxas, etc. A gente tá vivendo aqui um caso interno na família mesmo, em que um quinhão ali de mais ou menos 300 mil, 400 mil reais, vai ficar um absurdo para transferir. O número de herdeiros já está aumentando, existem pessoas já de idade avançada que são herdeiros, então assim, às vezes um único legado, uma única propriedade ou uma pequena quantidade de propriedade dá problema para você fazer a transferência por causa do custo. Infelizmente, o custo imobiliário, o custo dos impostos deixam muitas pessoas sem a regularidade fundiária. Uhum. É muito normal você ter os contratos de gaveta que vão perpetuando uma situação irregular por décadas, entendeu? Então, eu participei de uma regularização de uma questão aqui na região de Campo Limpo, em que já estava com 2 gerações tentando resolver a questão fundiária. Porque aí tem invasão, tem uma questão de desapropriação, então a coisa vai ficando de uma forma absurdamente complexa.
E num outro caso que a gente teve acesso, a pessoa tinha a propriedade, aí já foi em Minas Gerais, tinha a propriedade, a transferência da propriedade para a herdeira, para a meeira, no caso, e os herdeiros, levou-se quase 20 anos. Quando conseguiu sair aquela decisão, a meeira, que era a mulher que era casada com a pessoa, veio a falecer e o processo de novo ficou um pouco mais complicado. Por quê? Justamente por isso. É uma propriedade grande, é aquele elefante branco que a pessoa tem. Ela tem o dinheiro, ela tem algo que vale muito. Tem a propriedade, mas não tem o recurso disponível, o cash, para resolver a questão de forma... liquidez. A liquidez, não tem liquidez. Aí você tem que procurar um investidor e tem todo um custo nesse processo. E as pessoas não têm, às vezes, muito essa informação para trabalhar. Então, eu falei aqui só me recapitula aí. Vamos lá, a gente falou das doações em vidas, permutas. A permuta aí tem vários aspectos que é interessante. A gente pode falar da permuta. A permuta em si, a troca de um imóvel pelo outro, ela não é fato gerador de imposto de renda. Então, quando eu faço aquela troca na orelha, né, que o pessoal fala antigo... Um pelo outro, essa troca não tem imposto de renda, não tem nenhum tipo de imposto, além dos impostos imobiliários, ITBI, custos com escritura e tudo mais. Quando você fala de escritura de permuta com torna, aí a gente tem uma solução de consulta 180 para a pessoa jurídica, e agora eu não lembro se é 127 ou 137, ela é recente, é de 2024, que fala sobre pessoa física. Então, nos dois casos, resumindo, a torna será tributada. Certo. Será tributada. Só que essa permuta, ela vai além. Essa consulta para pessoa física, ela fala de unidades imobiliárias e algumas exceções com relação quando eu faço a permuta para trocar um imóvel por uma sala comercial que eu vou dar incorporação. Então, são algumas situações mais específicas. Eu acho que é 128. É 180 uma e a outra acho que é 128 ou 127. Mas, enfim, ela acho que é de abril do ano passado. Não, abril ou maio. É que eu leio tanto que tem hora que o cérebro dá uns tilt, mas a gente sabe mais ou menos onde está. E essa solução de consulta é específica. Uma solução de consulta é um caso muito prático que você tem e que quando você tem uma situação parecida, você pode usar de forma análoga no seu caso. Entendeu? E em relação à alienação fiduciária, existe algum planejamento para alienação? Existe. A alienação fiduciária ela é uma vantagem para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Primeiro, para garantia contratual, para o cumprimento do contrato. Então, ela é 9.514, se não me engano, a lei, não lembro de cabeça agora, mas ela fala especificamente sobre essa situação. E na pessoa física, eu já usei uma vez, tentei usar uma outra vez, mas acabou não levando a termo isso, foi feito de outra forma, a transação imobiliária. Mas a alienação fiduciária é algo que as pessoas físicas não conhecem e que é engraçado. Por exemplo, eu e você, nós somos duas pessoas físicas, obviamente, você está me vendendo um terreno ou uma propriedade. Então, eu posso usar a lei da alienação fiduciária para fazer um contrato particular entre as partes, então tem isso. De compra e venda? De compra e venda, levar esse contrato a registro no cartório de imóveis direto, porque entre pessoas físicas, a Corregedoria de Justiça de São Paulo já tem uma decisão dizendo que é factível. Então, a alienação fiduciária, aquele contrato de gaveta que você faz, eu só vou fazer olha, uma situação muito prática, você vai comprar uma propriedade minha em 12 parcelas. Aí a pessoa fala, só vou transferir a escritura ao final. Você tem um risco, porque se um de nós vai fechar os olhos, qual é a garantia do contrato? De repente aquele contrato sumiu. E a alienação fiduciária serve para isso. Eu vou lá no cartório, faço o registro daquilo lá. Não tem o custo do cartório de notas, porque é entre pessoa física. E você consegue dar sucessão naquela obrigação, dar o cumprimento, sem ter que agir, de repente, judicialmente. E fica averbado na matrícula lá essa transação. Enquanto a gente não der a quitação, é como se fosse o contrato do banco mesmo, que qualquer banco vai no cartório e faz o registro. Então, tem essa possibilidade com a alienação fiduciária que é fantástica. E é muito interessante você trazer esse detalhe da alienação fiduciária,
Porque muita gente mesmo não sabe o que acontece isso. Muita gente, muito cartorário também não sabe. Muito registrador não sabe, ou ele faz questão de não saber, porque aí é uma questão até assim, é delicada de falar, mas tem registrador que não quer fazer isso, muito embora esteja na norma, entendeu? Até mesmo pela questão do custo, né? Porque como não há custo envolvido nessa transação entre duas pessoas físicas, exatamente. Né? Isso fica menos oneroso também. Fica menos oneroso porque eu afasto o notário. Então, eu tenho ali a alienação fiduciária na lei específica e ela está aplicável entre as pessoas físicas. Sem necessidade de eu ir lá no cartório fazer a escritura de compra e venda com alienação fiduciária. Na pessoa jurídica, quando eu faço uma transação como essa, eu não tenho essa facilidade. Mas entre pessoas físicas fica aí uma oportunidade muito boa de você economizar alguns tostões. Por exemplo, eu mesmo fiz uma operação em que eu usei desse instituto. E eu economizei nada menos ali do que uns 4, 5 mil reais numa operação de 186 mil reais. Era um valor relevante. Além disso, né, esse instrumento acaba trazendo ali uma publicidade do ato. Exatamente, né? a legalidade que você precisa, né? Porque na sucessão... Ao invés de você deixar numa gaveta, você vai e tem toda a força, né, ali de um documento registrado em... E ainda assim, a alienação fiduciária é um instituto muito interessante, porque você permite a sua execução e a venda para quitação daquela obrigação. Então, assim, os corretores deveriam estar assim devidamente instruídos para utilizar esse instrumento. Sim. O corretor que tem conhecimento disso também tem uma vantagem competitiva até para o cliente. Você falou agora há pouco, né, da torna, né? Existe algum cuidado que deve ser feito ao utilizar a torna ou nas permutas imobiliárias? O cuidado é um bom advogado. Principalmente olhando o valor. Olhando o valor, olhando a questão do imóvel. Você tem que fazer uma conta antes até do imposto de renda para saber como vai ser essa tributação. Então tem todo um cuidado que tem que ser tomado caso a caso. O contrato é um instrumento fundamental quando você coloca a torna, tanto para efeito de garantias dos direitos das partes ali, tanto das obrigações e deveres de cada parte. Com relação ao imposto de renda, é bom não colocar depósito na conta de terceiro, sempre na conta da pessoa que está vendendo. Às vezes a pessoa vende um imóvel e ela está no meu nome, eu coloco para receber no nome da minha sogra, da minha mãe, da minha irmã, não sei. De terceiros. De terceiros. Isso é uma prática absolutamente, no mínimo, não indicada, né? Sim. Porque você tem problemas graves, você gera problema para a pessoa que recebe, a não ser que esteja devidamente constituída uma obrigação, uma transferência, aí tudo bem. Mas, caso contrário, eu não indico fazer esse tipo de operação. Ainda mais com o advento aí das transações serem todas fiscalizadas, o cartório informa, dá essas informações na declaração de operações imobiliárias, que é o DOI. Então, existe um cruzamento absurdo entre as declarações. Veja, né, que o assunto ele é abrangente, então, infelizmente, assim, não dá para generalizar, né? Não. Cada caso é um caso, então você, né, investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, a melhor sugestão ou orientação no momento é que antes da aquisição ou no momento de planejar uma aquisição de um imóvel, de uma venda, consulte um especialista. Porque nesse momento ali, você vai fazer um desenho daquilo que você imagina e daquilo que é possível. E juntando essas duas premissas, chega-se a uma conclusão de qual o melhor caminho a seguir, qual que é o melhor planejamento a fazer, se vou fazer doação, se eu vou fazer permuta, se eu vou alienar. Isso, né? Que você falou na questão da torna é muito importante, e eu acho que eu vou reforçar, não faça a torna em contas estranhas ao legítimo proprietário do imóvel, porque isso pode dar um problema grave. Com relação ainda às observações de imóveis,
Às vezes a pessoa acha que um corretor é um custo. Na verdade, ele é uma segurança. Uhum. Aí ele está obrigado, por lei, a tirar algumas certidões e fazer a investigação da vida... checar a veracidade, das partes, confirmar as certidões. Então, assim, um corretor, ele tem uma responsabilidade. E ele ganha para fazer o trabalho. Às vezes as pessoas querem economizar num suposto corretor. Mas só está apresentando? Não. Se a pessoa for a fundo, ela vai perceber que um corretor é muito mais que isso. Uhum. E um bom corretor, então, vai te auxiliar nisso, porque provavelmente vai ter um corpo jurídico por trás, vai ter ali um advogado. Pensa bem, você está pagando um valor na aquisição de algum imóvel, de algum bem, você está pagando uma corretagem, mas existe um serviço por trás, porque essas particularidades não são só tributárias, tem toda uma particularidade, as particularidades do direito imobiliário, vai ter um advogado. Então, quanto seria se talvez você consultasse um advogado para fazer aquela transação diretamente com o advogado? Uhum. Que às vezes não tem tanto conhecimento quanto um corretor e alguém, porque provavelmente ele já vai ter ali um advogado especializado em direito imobiliário, direito notarial, no back office dele ali, sim, prestando informações. Então, você tem que ter essa percepção de que o corretor não é um profissional dispensável, muito pelo contrário. Todas as transações que eu fiz, eu sempre fiz com o corretor, porque ele dá a segurança necessária, assim como um contador tributarista tem que dar a segurança necessária para as operações. E ele tem, né, essa capacidade, esse conhecimento técnico sobre o tema, né? Exatamente. Né? Uma última pergunta aqui era o seguinte, se na prática, né, qual que seria mais vantajoso, a aquisição, o investimento na pessoa física ou jurídica? Isso, conforme a gente falou no início, se for para efeito de investimento, que tem uma alta rotatividade, sem dúvida é jurídica, né? Na questão física, seria mais aquela questão do imóvel próprio para a sua residência, para a sua moradia. Mas em se tratando de investimento, sem dúvida nenhuma, na pessoa jurídica. Você quer, por exemplo, uma vantagem na pessoa física, por exemplo, que a gente, por exemplo, é redundante, mas o imóvel é um único imóvel. Por exemplo, nós somos irmãos, aí recebemos por legado um imóvel, uma casa. Uhum. É o único imóvel residencial que nós temos. Eu não tenho casa, nem você tem casa. Então, é uma situação bastante interessante. Normalmente, um único imóvel residencial, ele tem uma isenção na venda até R$440 mil. Só que aqui vou dar uma dica de graça para vocês, free, que é o seguinte, a legislação, ele abre uma exceção para quando é imóvel não entre casados. Por exemplo, então, o limite de 440 mil fica entre você individual. Então, eu tenho 440 mil e você tem 440 mil se nós fôssemos irmãos. Sim. Ou fôssemos coproprietários de um único imóvel residencial. Então, o que acontece? Que você vai poder... atendi um pessoal em Sorocaba em que as irmãs receberam da mãe lá uma casa avaliada mais ou menos em R$800 mil. E aí ela fez a conta e aí tem um negócio. Ela recebeu um legado, o valor de transferência era mínimo. Só que o valor de venda era alto, ia dar muito imposto para as duas. Aí eu falei, que tal vocês venderem então por um valor até 880 mil? Era um pouquinho mais, se eu não me engano. Porque você não vai pagar imposto. O limite é individual para cada um, a 440. Só que só vale isso para você que não é casado. Se eu e minha esposa, por exemplo, se fosse dono recebêssemos isso em legado, não, aí é só para... Geral. É regra geral, 440 mil. Então, é um benefício que só a pessoa física tem. Então, há casos e casos, situações e situações. Esses dias alguém me perguntou, mas eu não informei o valor de R$300 mil lá, eu tenho que pagar o imposto? Aí, a princípio, ele recebeu a casa pelo valor de 60 e poucos mil reais na pessoa física, de legado também, não regularizado. Gente, outra coisa, regularize o legado. O legado é a transferência do inventário que você teve. Às vezes você está ali tem um empresário, ele recebeu N imóveis de várias, assim, ele perdeu a mãe e o pai na Covid, depois perdeu um pouquinho, logo depois, acho que foi a mãe primeiro, o pai primeiro, depois a mãe. E estava todo preocupado, porque recebeu um patrimônio de valor de mercado muito alto. Só que quando a gente foi ver a declaração lá e o valor de aquisição,
dos pais, não dava imposto algum. E a pessoa estava toda preocupada em declarar, não, como que ia regularizar, porque eu recebi, sei lá, mais de 1,5 milhão de parte de imóveis, uma parte foi para o meu irmão, o outro ficou comigo, etc e tal. Quando eu fui ver, eu falei, mas a declaração original, se você fizer, vai ser assim, dessa forma aqui. Não vai dar imposto nenhum. Aí ele, mas não tem custo para regularizar? Eu falei, não, você tem que constar um bom profissional. São questões, sempre que você tem esses detalhes, as pessoas não são nuances da legislação que você consegue organizar a declaração da pessoa física sem que tenha ônus, principalmente em situação de legado. É muito tranquilo fazer isso. A pessoa tem que ter um domínio um pouco ali da lei de inventário, de herança e tudo mais, e conhecer bastante da legislação do imposto de renda. Você consegue regularizar muita coisa sem pôr a mão no bolso. Bom, fica a dica. Consulte sempre um corretor de imóveis, consulte sempre um especialista em tributação antes de adquirir seu imóvel. Gostaria muito de agradecer aqui as perguntas formuladas pela Érica e o Josimar pelas respostas. Acredito que esse conteúdo vai ser muito assertivo e contribuir muito aí para esclarecer as dúvidas de muita gente. Josimar, obrigado. Gostaria de agradecer vocês, deixar um recado para que nos sigam aí nas redes sociais, acompanhem nossos podcasts aí regularmente ali no YouTube, no Instagram, e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, um abraço. Seja bem-vindo ao nosso podcast, um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.